Bom, primeiramente, gostaria de me apresentar aqui. Meu nome é Edmilson, sou estudante da Faculdade de Evolução, estou finalizando já aí no último semestre o curso de redes de computadores e vamos fazer aí a implementação de um firewall pertencente a essa cadeira, essa disciplina de soluções de segurança de sistemas abertos com o professor Robson Negreiros. O projeto aí que a gente tem que implementar que foi solicitado é a configuração de um firewall com iptables de uma rede local e uma DMZ, filtrando portas de serviços que podem ser acessados na internet. Tem o diferencialzinho aí, que é um objetivo fora a parte, né, que seria configurar serviços para a internet que estão localizados na DMZ, como HTTP, HTTPS, SSH, FTP, para servidores que portas diferentes do padrão. Beleza. Primeiramente, eu vou fazer um overview aqui sobre o que seria o Firewall, o que seria o ptables, a parte introdutória, né, a parte teórica. Bem, o que é o Firewall? O Firewall é um sistema ou um grupo de sistemas que reforçam a norma de segurança entre uma rede interna segura e uma rede não confiável, como a internet. O programa que tem como objetivo, o Firewall no caso, o software, né, tem como objetivo proteger a máquina contra acessos indesejados, tráfegos indesejados, proteger serviços que estejam rodando na máquina e bloquear a passagem de dados que você não deseja receber. No caso, invasões aí da internet para sua rede local. iptables. O que seria iptables? iptables é um file em nível de pacotes e funciona baseado no endereço, porta de origem, destino do pacote, prioridade, etc. Ele funciona através da comparação de regras para saber se o pacote tem ou não permissão para passar. Tem como vantagens ser muito estável, confiável, permite muita flexibilidade na programação de regras e funções dentro do firewall. Baseado no projeto lá, o cenário que irei utilizar para implementar, para demonstrar o firewall seria esse. Um servidor web, um servidor FTP na rede DMZ, uma estação na rede interna, que ficaria da seguinte forma. Aqui a gente vai dar início à configuração do servidor, configuração do firewall, que teria, assim como a gente acabou de ver aqui no cenário, três placas, três interfaces, né? Três interfaces de rede. A configuração do firewall ficaria da seguinte forma, as interfaces ficariam da seguinte forma. Uma recebendo DHCP na ETH0 da minha internet. A interface ETH1 seria a minha DMZ. E a interface ETH2 seria a interface da rede interna. Vamos dar início agora aqui à configuração do IPTable. Só para ressaltar de que baseado no cenário, você faz a configuração como a gente pode ver, de uma interface no servidor web, de outra interface no servidor FTP e a interface da rede interna na estação, no cliente. Pronto, a partir daqui a gente vai dar início à configuração do iptables. Teoricamente, depois eu vou mostrar na prática. Pronto, primeiramente a gente deve criar um arquivo para salvar as regras. Para isso, é só executar o comando touch barra root barra firewall, que no caso esse barra root barra firewall é o local, é o caminho onde vai ser criado o arquivo. Após criar esse arquivo, vamos fazer a ativação
para comunicação entre as interfaces, para que as redes, né, que as placas possam manter contato entre si, para que tenha comunicação. E o comando é o seguinte, segue aí embaixo: SHO1, que é para ativar, né, para permitir o forward, e você acompanha aí o, o comando, executa ele. Esse comando aqui de baixo, na verdade, o, o modo NAT já vem habilitado no iptables, mas para, como é que eu posso dizer, para desencargo de consciência, a gente dá esse comando mod probe iptables-nat para que ele seja habilitado. De qualquer forma, só para o desencargo. A próxima configuração é o mascaramento do tráfego de dados da rede WAN, no caso da rede WAN, mascaramento do tráfego de dados provenientes da rede WAN. Você vai executar esse comando que segue aí abaixo. Executa o comando. Próximo passo para a configuração do iptables, que aqui já seria o diferencial que está sendo solicitado no projeto, que seria o direcionamento de NAT. Direcionamento de NAT. Aqui até aqui a gente está trabalhando na tabela NAT. Posteriormente a gente vai chegar na parte das regras de filtro, né? A gente aqui está nas regras de NAT. O direcionamento de NAT para o servidor FTP, onde está sendo alterada a porta do servidor FTP de 21 para 6161, que é o que está solicitando lá no diferencial, ele acessar um serviço web com uma porta diferente da padrão. No caso, eu vou configurar aqui, como a gente viu no cenário, um servidor FTP, que é o padrão é 21, e eu já estou fazendo o direcionamento do NAT, alterando a porta padrão do FTP, que é 21 para 6161. O comando segue aí, para você visualizar e acompanhando. E o outro passo aqui de baixo é a regra de NAT, né, para fazer direcionamento de NAT para o servidor web, e também alterando a porta padrão de 80 para 8181, que já é o segundo passo do diferencial. No caso, vai ter um servidor, um serviço web de FTP de web, né? Servidor web e FTP. A próxima configuração do iptables já é um padrão, né? Seria um padrão de configuração para bloqueio de todas as políticas do iptable, e consequentemente você vai liberando, vai realizando a liberação das portas na medida que for necessário, de acordo com suas necessidades, né? A gente pode ver aí o comando abaixo e também a configuração para criar as regras de acesso aos servidores, que aí no caso já vem a tabela, né, de filtros, né, as regras de filtro, né, que é onde a gente vai executar aí os comandos aí de forward, né, que é para liberar o acesso, né, ao Firewall com aquelas determinadas portas, da qual eu estou configurando para o meu servidor web, que é 8181, como a gente viu, eu acabei de alterar com esse comandozinho aqui, redirecionamento de NAT para FTP e para web, e a 6161, que é o do FTP. Aqui já é tabela filtro, né? O próximo passo seria ah, o armazenamento, né? Salvar os comandos, né? Salvar os processos que foram executados dentro do arquivo que foi criado lá no início, o arquivo do Firewall, após criar todas as regras de acordo com o que foi liberado. De acordo com a sua necessidade, você vai criando aí as suas regras, e aí você executa esse comando, né? O iptables-save
sinalzinho aí de maior, barra root, barra file, que é o caminho onde foi criado o arquivo. Você vai salvar, vai estar salvando, né, os comandos dentro desse arquivo de file. E vamos converter o arquivo de file para um script e incluir ele na inicialização do sistema operacional. Toda vez que o sistema operacional vai ser inicializado, ele já vai subir executando o file, né, os scripts, e liberando e bloqueando o que for devido. Para fazer a conversão do arquivo, você executa esse primeiro comando, né, chmod -x file, que é o nome do arquivo lá. A gente salvou as tabelas, né, as configurações de NAT e de filtro. E para incluir na inicialização, você vai nesse arquivo /etc/rc.local e inclui essa linhazinha aqui no sh e o caminho onde foi criado o script /root /file. O próximo passo a seguir vai ser a demonstração do que a gente executou, do que foi configurado. Bem, galera, dando continuidade aqui na parte prática, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho 4 máquinas virtuais aí rodando. Tenho meu servidor, no caso Fire, propriamente dito, servidor web e o FTP, no caso fazem parte da DMZ, e o meu cliente também é uma máquina Debian, cliente do Fire, né? Onde a gente vai realizar os testes. Aqui no meu servidor web, eu vou mostrar aqui que ele está ouvindo na porta 8181. No caso, já não é mais a porta padrão de serviços web. Ele não está ouvindo na 80, não tem nenhum serviço rodando, muito menos na 8080. Está configurado para ouvir serviços para rodar na porta 8181. Tem aí o Apache, né? Apache Tomcat rodando na porta 8181. Já não é a padrão. Aqui no FTP também já está feita a mudança. Ele não vai ouvir na padrão. E está ouvindo na porta 6161. Tem um serviço rodando aí, o Prof FTP. É o meu servidor FTP. E essa alteração de porta, no caso do FTP, é realizada nesse arquivo. Como vocês podem ver aqui, ó, porte 21 é a porta padrão do FTP. E aqui embaixo nessa porte a gente altera para 6161. Essa mudança já tem sido realizada e está liberada no Fire. É o meu cliente. O cliente do Fire, onde a gente vai realizar os testes. E aqui eu tenho o próprio Fire propriamente dito, com todas as suas instalações, configurações. Vamos dar uma olhada aqui nas regras que a gente já criou, digitando aqueles comandos na parte teórica. A gente pode perceber. Esse comando aqui ele vai listar as regras que existem, servidor Fire. Como a gente vê, a gente tem regras de filtro e regras de NAT. Vamos passear por esse arquivo aqui, o arquivo Fire, onde a gente criou no início lá na parte teórica.
após os comandos, né, após digitar os comandos, a gente salvou lá com ptables-save e o arquivo ele fica dessa forma. Liberei aqui algumas, além das portas que eu vou precisar para acessar os serviços web, no caso 8181 para web e a 6161 para o FTP. Fiz outras liberações aqui básicas, né? Você vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Regras aqui de NAT, onde eu estou liberando aqui fazendo o redirecionamento, né, da minha rede WAN para minha rede DMZ na porta 8181 da web e na 6161 para a porta FTP. E vamos dar início aqui aos testes na máquina cliente. Realizada aqui a autenticação, vamos dar continuidade. A parte mesmo realmente prática. Até então a gente estava mostrando os arquivos de configuração. E inicialmente vamos aqui no terminal da máquina cliente e vamos tentar pingar para as redes, ou melhor, para a rede DMZ, no caso o servidor FTP e web, que logicamente está bloqueado por medida de segurança. O próprio Fire está fazendo esse bloqueio. A gente criou uma regra lá de filtro. Vou pingar para 192.168.20.10, que é o meu próprio file. O cliente não vai conseguir. Assim como pro 20, que é o meu web, e pro 30, que é meu FTP, porque o Firewall está liberando, ou melhor, o Firewall está bloqueando esse tipo de conexão e liberando somente para aquelas portas que foram configuradas. 6161 FTP, 8181 web, serviços que vão rodar via browser. Realizado esse primeiro teste de segurança, a gente vai acessar aqui o browser. E aqui a gente está no cliente rede interna. Vou mostrar aqui a configuração para vocês verem. Desculpa. Config rede interna. IP dele 172.16.20.10. Está na rede interna. E estamos acessando internet devido às configurações de liberação do file. Vamos agora fazer os testes de acesso aos serviços que estão liberados naquelas determinadas portas. Vamos tentar acessar aqui o nosso servidor web 192.168.20.20 na sua porta padrão. Vou fazer um teste, ver se ele vai conseguir acessar e conseguir se comunicar. Na porta 80 ele não consegue a comunicação porque o Firewall bloqueia. E na porta 8181, da qual está liberada, ele vai conseguir essa comunicação, vai conseguir passar pelo Firewall. E como a gente pode ver, ele já se comunicou aí com o meu Apache Tomcat, né? Só fiz a alteração no arquivo index. Vamos tentar agora acessar aqui o nosso servidor FTP. Também vamos fazer um teste na porta padrão dele. Ver se consegue acessar a porta 21. Porta padrão. Não vai conseguir também se comunicar porque o Firewall está bloqueando esse tipo de acesso nessa porta. E vamos tentar na porta que está liberada, a 6161. Veja que ele conseguiu conexão com o servidor FTP,
está solicitando a autenticação de usuário e senha, que não vem ao caso, não é o foco do projeto. E agora vamos fazer o teste final, de acordo com o cenário que foi proposto, de um cliente externo do próprio notebook, e vamos tentar acessar esses mesmos serviços. No caso aqui, um cliente externo. Dê uma olhada lá no cenário, vai ficar melhor para você entender. O serviço web é 192.168.1.101 e veja que estamos com comunicação com o servidor web normalmente. E vamos aqui a tentar acessar o FTP de um cliente externo. FTP 192.168.1.1.1. Veja que mesma mensagem que deu no cliente da rede interna está solicitando no cliente da rede externa. Está com comunicação, tudo ok? Eu finalizo essa parte prática do Firewall. Acredito que o projeto em si tenha sido concluído, assim também como o diferencial, que seria acessar um serviço web e FTP sem ser para a porta padrão. E agradeço a todos. Bem, galera, dando início aqui à segunda parte do projeto, né? O projeto era em duas partes: configuração e implementação do Firewall, e a continuidade é com o novo projeto Proxy e Cache. O projeto é o seguinte: configurar um servidor proxy de forma que os usuários da rede local não possam acessar determinados sites como pornográficos e de redes sociais. O proxy não poderá ser acessado por hosts que não sejam da rede interna. E, assim como outros projetos, tem um diferencial, um objetivo fora a parte aí, que no caso aqui seria o acesso por parte dos clientes deverá ser autenticado e as regras com base na autenticação. Parte introdutória, né, parte teórica, facilitar o entendimento aí de quem não tem muito conhecimento. O Squid é um servidor proxy que suporta HTTP, HTTPS, FTP e outros. Ele reduz a utilização da conexão e melhora os tempos de respostas, fazendo cache de requisições frequentes de páginas web na rede. Os caches, né, são armazenados os objetos da internet. No cache são armazenados objetos. Os objetos seriam os dados das páginas web que são acessadas. Para o cenário da implementação desse Proxy Cache, novo projeto, a gente vai ter aí um servidor, uma máquina virtual aí com duas interfaces, uma recebendo a minha internet na rede WAN, uma ETH1 em rede interna e uma estação cliente também em rede interna para fazer os testes aí de bloqueio. Vamos dar início aqui à configuração, né, a pré-instalação do serviço, do proxy. Como tinha falado anteriormente, na parte do cenário, a gente tem duas interfaces, uma interface de internet, rede WAN, e uma interface de rede interna. Assim como vocês podem verificar, as configurações são essas. A configuração do Squid, vamos dar início aqui também para a instalação. É necessário a criação de um arquivo que será utilizado para salvar e direcionar as portas do Squid. Com esse comando, toast/root/proxy, você cria esse arquivo. O nome do arquivo aí está sendo proxy. O próximo passo é ativar a comunicação entre as interfaces, para que as redes possam manter contato entre si. Utilizar esse comando, que na verdade esse comando faz a habilitação do forhard. Esse comando aí de baixo, assim como citei no projeto anterior, é para desencargo de consciência, já que o modo NAT do iptables já vem habilitado por padrão no Linux.
Próximo passo é a configuração, né, ainda do Squid e o mascaramento do tráfego de dados provenientes da rede WAN. Próximo comando a ser executado é esse comando, que ainda trata de regras de NAT. É o redirecionamento da porta do Squid para 3128. Você executa esse comando, iptables-t, NAT e assim sucessivamente. Coloca o IP lá de acordo com a sua configuração lá de rede interna, com o que você fez, e direciona para a porta 3128. O próximo passo é converter aquele arquivo que foi criado no início, onde ele iria armazenar as regras, que é o arquivo que foi denominado nome prox, e converter ele para script e incluir na inicialização do sistema operacional. Com o comando chmod mais x, nome do arquivo prox, você faz essa conversão para script e inclui essa linha sh/root prox, nome do arquivo, no arquivo etc/rc.local. Consequentemente, ele vai ficar inicializando junto com o sistema. Vou iniciar agora a parte da instalação. A gente acabou de ver a pré-configuração e a instalação é com a apt-get install squid 3, a versão mais recente, a versão que eu estou trabalhando e que vou demonstrar. O próximo passo é a criação das pastas e arquivos que irão armazenar as informações de acesso e bloqueio. Eu criei esses diretórios, né, acesso e bloqueio, que estão grifados aí, e dentro de cada diretório desse acesso e bloqueio tem outros arquivos que vai armazenar as informações. São as regras, né, de sites que você não quer, que você quer bloquear ou que quer liberar, de palavras que você quer bloquear ou liberar. No caso aqui eu dei um ls, né, dentro da pasta acesso, e dentro da pasta acesso eu criei acesso underline full, que é para os usuários que vão ter acesso liberado total. E dentro do diretório bloqueio eu criei mais dois diretórios, que é bloquear underline palavra e bloquear underline redes underline social underline adulto. Iniciar a demonstração. Claro que ainda vou falar ainda mais sobre algumas configurações na prática. Aqui estamos no servidor prox, onde foi realizada todas as configurações, todas as instalações. É mostrado agora essa questão dos diretórios, da qual eu falei na parte teórica. Como vocês podem ver aí, existem os dois arquivos, os dois diretórios, acessos e bloqueios. Dentro de cada um existe mais diretórios para ficar melhor organizado as regras. Vou executar agora o cat, comandozinho, para a gente ver como que tá as regras, como que tá os acessos, a todas as configurações do Squid, ó, as ACLs. Vocês podem ver as liberações e os bloqueios aí que foi feito. Meu IP ali da rede interna. As configurações de acessos aí. Quem tem as permissões. Vou realizar um teste aí com dois usuários que eu vou criar mais na frente. Como vocês podem ver, ó, essa ACL, Accessful, ACL, Accessful e o caminho da qual foi criado o diretório. No caso, essa ACL é autorizando, dando liberação para que o usuário possa acessar tudo na internet. Assim como a de bloqueio também vocês podem ver embaixo por palavra. Estou utilizando a própria informação aqui da Faculdade de Evolução, o próprio prox aí, entre aspas, mensagem de bloqueio. E agora nesse momento esse comando, como vocês podem ver aí, é o comando que vai criar o usuário, que no caso esse usuário, esse Gilmário, é o usuário com o perfil accessful dentro daquele diretório. O comando seria esse, ht
PSWD, "-C", esse "-C", esse parâmetro significa que esse caminho etc/squid 3/squid underline PSWD não existe, ele força essa criação desse diretório e executa o comando para criar o usuário. Ele vai pedir a senha, criando aqui uma senha aqui aleatória de 1 a 5. Pronto, o usuário foi criado, assim como o usuário que vai ter os bloqueios por palavra e bloqueios de sites pornográficos e redes sociais. Vamos dar início agora aqui na parte de testes, né? Vamos ver mesmo se está funcionando na prática e chega de blá blá blá. Iniciando aqui a navegação via internet, vocês podem ver, ele já solicita aqui a autenticação. No caso do Thiago, vai ter um acesso meio restrito. Estou logado nesse momento com o usuário Thiago, como vocês puderam ver aí a autenticação. E vamos fazer uns testes aqui de acesso ao site do Meeple, né? Um bate-papo aí, já bloqueou. Facebook também bloqueado, redes sociais. Fazer mais um teste aqui, Orkut também bloqueado para esse usuário. Ou seja, o proxy está barrando todas essas conexões. As ACLs estão funcionando. Acesso full. Gilmário, digitar aqui assim, vamos testar aqui o. Ó, já peguei a conexão com a internet, vamos tentar acessar o Facebook. Conexão liberada. Acesso liberado total para esse usuário. Os ACLs também estão ok, estão funcionando. Vamos tentar acessar um site pornográfico. Opa! Que é isso? Tudo ok. Acredito que as ACLs estejam ok, todas as configurações ok. O projeto está finalizado do proxy. Tenha conseguido finalizar com sucesso, tanto o objetivo geral quanto a parte diferencial, que era com relação à autenticação. Então agradeço aí a todos, até breve.